E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo oficialmente a live de hoje com este tema extremamente importante, porque nos chama a percepção de uma realidade muito presente em nossa vida e que por vezes não é por nós percebida com o seu devido valor. Eu me refiro às nossas feridas, às nossas dores, os nossos flagelos, as nossas vicissitudes existenciais. E eu não posso deixar de começar esta live sem dedicá-la a uma aluna que até semana passada estava, ou ainda está, eu não sei, estava internada na UTI em um estado de muita vulnerabilidade. Ela está sendo ventilada artificialmente, porque pegou Covid, mas não é por isso propriamente que não é por esta situação que eu dedico a ela esta live, mas é por uma outra questão que atravessa a sua existência. Ela enfrenta um câncer há quase 10 anos, e não é também por esta situação que ela atravessa, mas finalmente, professor, é pelo quê? É pelo que ela me disse face a esta adversidade, face a esta dificuldade existencial, face a esse grande desafio que a vida está lhe impondo. Essa minha aluna, amiga recente, me disse na ocasião em que me falou a respeito de sua doença, ela me disse que disse para o médico dela que o câncer contra o qual ela luta há 10 anos a transformou numa pessoa melhor. Ela passou aproximadamente 40 dias internada entre o mês de novembro e dezembro, num hospital aqui de Salvador. Antes disso, quase um mês antes, nós havíamos conversado, como de costume, falando muito sobre filosofia. Ela me falou: Ronald, eu disse ao meu médico, numa das ocasiões em que me encontrei com ele, que é duro enfrentar um câncer. É doloroso. São 10 anos de luta contra um problema que, quando é vencido, reaparece em outro lugar e instaura uma nova batalha. Então são 10 anos de luta. E por incrível que pareça, eu disse ao meu médico, com muita profundidade, com muita sinceridade interior, que esta doença me transformou numa pessoa melhor. Imagine para mim ouvir isso. Imagine vocês escutando isso. O que vem à nossa mente, eu diria até o que atravessa como uma flecha o nosso coração, porque chega primeiro ao nosso coração e depois aparece na nossa mente. O que nos vem à tona ao ouvir isso é
o sentido da honra, da hombridade, da dignidade, da nobreza. Eu disse a ela nessa ocasião que ela estava muito lúcida para dizer o que disse, muito sóbria. Então, observem que parece que a vida, no fundo, se nós olharmos com muita atenção, se nós pormos de lado muitas das ilusões que nos atravessam, muitas das ilusões que nós construímos para colorir a nossa existência, de tingimentos e cores que não lhe dão efetivamente muita consistência, mas às vezes servem como alento para esta experiência tão dura que é a do existir. Então, imagine esta percepção de que a vida nos espera para que a gente alcance este reconhecimento. Eu quero dizer o seguinte, parece, é uma suspeita que eu tenho, que a vida está nos aguardando dizer isso que ela disse a mim. Ou seja, é aquilo que o Nietzsche, filósofo alemão, diz com outras palavras, no parágrafo 276 da obra Gaia Ciência. É um famoso parágrafo. Para quem estuda filosofia, esse parágrafo é muito conhecido. O Nietzsche diz em síntese, para não reproduzir aqui de forma a complicar o que eu tenho a dizer, ele diz que digno, nobre, honrado é dizer sim à vida diante das mais duras dificuldades que ela possa nos impor. É preciso criar condições para dizer sim à vida, mesmo quando ela nos dilacera, mesmo quando ela nos impinge os mais duros sofrimentos. Então eu ouvi isso há 3, 4 meses atrás dessa minha aluna. Um mês depois ela voltou para o hospital e ficou em estado de internação durante 40 dias aproximadamente na UTI. Ela retornou para casa em janeiro, muito debilitada, muito frágil. Eu falei com ela. E a própria forma, a voz dela estava muito fraca. E ela me disse, eu estou muito frágil fisicamente. E psicologicamente também. Inclusive eu estou num momento de superação do trauma de ter ficado muito tempo na UTI. E lamentavelmente ela pegou Covid e retornou para o hospital. Eu não sei o atual estado dela, torço para que ela se recupere. Mas ela me disse isso antes de adentrar esta etapa de sofrimento, essa etapa de adversidade que ela tem passado. E eu não tenho dúvida que a vida a escutou. A vida é sempre mais sábia do que a gente, eu disse isso numa outra live. A gente perde de vista esse dado elementar de nossa existência. Às vezes nós nos preocupamos com coisas que são irrelevantes quando vistas com profundidade. A gente se perde muito em preocupações que não merecem
ou não mereceriam tanta atenção se estivéssemos um pouco mais atentos aos verdadeiros e mais profundos chamados da vida. Enfim, me alonguei demais com essa dedicação, mas ela tem muito a ver com o que eu tenho a dizer nesta live. E quando eu falo que o que eu ouvi desta minha aluna revela um estado de lucidez, de sobriedade, de honra, de dignidade. Quando eu digo isso para vocês, me vem à cabeça uma pequena frase japonesa, uma frase samurai, que diz algo muito simples, mas que guarda, claro, como toda simplicidade, algo muito profundo. A frase é a seguinte: honra não é orgulho. Honra não é orgulho. É ter consciência do que se tem. Eu vou retomar a frase para que vocês possam pensá-la. Honra não é orgulho. Honra aqui no sentido de nobreza. Honra aqui no sentido de dignidade. Honra não é orgulho. É ter consciência do que se tem. É simples, mas ao mesmo tempo, alguns de vocês devem estar se perguntando: como assim? O que é esse tal consciência do que se tem? Ora, meu amigo, se formos a fundo na vida, se prestarmos atenção na vida, mas atenção mesmo, não é uma atenção psicológica, é uma atenção ontológica. Ontos significa ser em grego. Colocar a alma na frente do entendimento ou guiada. Colocar o entendimento guiado pela alma, pelo ser. O que isso nos revela? Ora, nos perguntemos, consciência do que se tem. O que nós efetivamente temos na vida? Acho que a frase está tentando nos chamar a perceber. Olhe bem aí para a sua vida e tente reduzir ao máximo tudo que você tem em duas coisas. Tente reduzir absolutamente tudo que você conquistou na vida. Tudo. Não é só de coisas materiais, não. Afetos, relações, experiências de todos os tipos e também conquistas materiais. Tente reduzir isso a duas coisas que caibam, claro, nas suas mãos. Uma em cada mão. E você terá numa mão dores, feridas e cicatrizes, e numa outra, e na outra, aprendizados. Não tem mais outra coisa que possa ser posta como redutível. Basicamente é isso. Você tem duas coisas nas suas mãos. É só você pensar imaginariamente no seu instante de morte. Quando a morte lhe chegar e você, porventura, estiver lúcido, a vida vai lhe dizer assim: pois é, amigo, tudo que você tem reduz-se a duas coisas: dores, cicatrizes, feridas e aprendizados. Os aprendizados que você conseguiu extrair dessas dores, dessas feridas que a vida abriu em você, dessas experiências difíceis que você atravessou, e na outra mão os aprendizados. Dores e aprendizados.
No fundo é só isso. Tudo é redutível a essas duas realidades. Repare que uma delas vai ficar, porque eu estou falando até o último instante de existência. Morreu, você só fica com uma. Com um dos conteúdos, o que está na mão do aprendizado. Você vai levar aprendizado, só. Então, no fundo, tudo é redutível a isso aqui. Aprendizados, vicissitudes, dores de uma mão, aprendizados. Os aprendizados que você conseguiu extrair dessas dores. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no fundo nós seremos tão mais lúcidos, tão mais honrados, tão mais dignos, tão mais nobres na nossa vida, quanto mais reconhecermos as nossas dores e os aprendizados que podemos extrair delas. Vou repetir. Um homem é tão mais lúcido, tão mais honrado, tão mais digno. E isso na relação que ele tem consigo próprio. Eu não estou falando aqui de teatro. Estou falando de algo que diz respeito à relação que cada um de nós tem com nós mesmos. Então, um homem será tão mais honrado, mais digno, mais lúcido e, claro, mais feliz, quanto mais reconhecer as suas dores existenciais, reconhecer as suas vicissitudes como suas, como próprias de sua jornada existencial. E quanto mais ele extrai aprendizados destas vicissitudes, dessas dores, é mais ou menos o seguinte, a gente precisa ter consciência de que caímos no mundo com um Credit Karma nas mãos. Sabe o cartão de crédito? Credit Karma. Então você tem o seu Credit Karma. Não adianta você culpar o mundo, porque o mundo não tem nada a ver com as suas dores, meu amigo. Você, claro, tende a acreditar que o mundo é o responsável pelas suas dores, sendo você o único responsável, porque não existe mundo, só tem você na parada. Eu estou falando aqui a nível psicológico, a nível existencial. A palestra aqui não é sociológica, é filosófica. Se eu entrasse aqui numa chave sociológica, aí poderíamos colocar o mundo como realidade antagônica ao homem. Mas eu não estou falando sociologicamente, eu estou falando filosoficamente, existencialmente. É você é o mundo. Então, você tem o seu Credit Karma. Suas dores, seus desafios, suas vicissitudes. Você tem aquilo que o Heidegger chama de faticidade. Suas condições limites, que são dadas como traços contra os quais nada você pode fazer. Reclamar não adianta nada. Você veio carimbado. Isso aqui é seu. Afora as dificuldades que você encontra no mundo, porque, claro, erra em suas apostas. Erra em suas apostas. Estar no mundo é estar num labirinto escuro. Como diz o Aristóteles, errar é fácil. Difícil é acertar o alvo. Então, se errar é fácil, a gente vive uma experiência de errância normal. Então você vai produzindo problemas que não vieram no seu pacote, mas você coloca no pacote porque é próprio da caminhada. Então você tem o seu Credit Karma, o pacote já vem cheio, você enche um pouco mais ele, mas ao mesmo tempo vai queimando ele na sua busca por lucidez, por entendimento, por maior compreensão acerca do significado dessa experiência complexa e labiríntica chamada vida. E percebe que há como, sim, extrair lucros desse Credit Karma, dividendos. Você pode usar esse Credit Karma também para, claro, extrair
os lucros que ele lhe possibilita auferir. Ou seja, que lucros são esses, professor? Ensinamentos, velho. Aprendizados. Eu vou aqui colocar para vocês uma passagem muito interessante. Capítulo 11, livro 11 da Eneida. A Eneida é um grande poema épico, escrito pelo poeta Virgílio, poeta romano. É uma das grandes epopeias da nossa cultura ocidental. Temos a Ilíada, a Odisseia, escrita pelos gregos, temos a Eneida, escrita pelo poeta Virgílio, poeta filósofo romano. No capítulo 11, quando Enéas, que é o herói da tragédia, termina uma batalha e volta para o acampamento dos troianos que estão em Roma tentando fundar a própria Roma, o Enéas descobre que Palante está morto. Mas quem é Palante, professor? Palante é um jovem guerreiro, príncipe do reino da Arcádia. A história é mais ou menos o seguinte: Enéas, buscando aliados para enfrentar os latinos, acaba chegando num reino chamado Reino da Arcádia e solicita ao rei Evandro, rei da Arcádia, que lhe dê homens para lutar contra os latinos, uma vez que o reino da Arcádia era inimigo do reino dos latinos. Enfim, só são detalhes aqui para vocês se orientarem. A questão é que, dentre os homens oferecidos pelo rei Evandro a Enéas, que é o grande herói da obra, está o seu próprio filho, Palante. O rei Evandro abraça Enéas e diz: olha, os inimigos contra os quais vocês enfrentarão são muito difíceis de serem vencidos, são bons guerreiros, são valentes. Cuida do meu filho, cuida dos homens e que vocês lutem honradamente. O Enéas diz a Evandro: eu trarei o seu filho de volta. E ele será honrado. Ele será dignificado pela luta que promoverá junto conosco. Ele faz algumas promessas ao rei Evandro, motivado que está pela acolhida no reino da Arcádia. Ok, ocorre a batalha. Palante é morto pelo príncipe, trono. Desculpa, pelo príncipe Turno, o herói inimigo. Turno mata Palante. E Enéas, depois que descobre isso, fica arrasado. Chora e diz uma coisa muito interessante que me chamou muito a atenção, me chama muito a atenção quando eu me lembro disso. Ele diz aos seus pares troianos que devolverá, claro, o corpo de Palante ao seu pai Evandro, que levará o corpo de Palante para o seu funeral no reino da Arcádia. E que não tem como dizer ao rei o profundo sentimento que ele está sentindo. Ele fica realmente muito ferido, muito entristecido com a situação de ter de devolver ao rei Evandro o seu filho, porém morto. E aí diz o seguinte: pelo menos, Evandro, rei da Arcádia, terá
diante dos olhos uma ferida, que é a de seu filho, que o orgulhará. Pelo menos Evandro terá diante de seus olhos uma ferida que alentará a sua dor de pai. Que ferida é essa? A ferida que Turno abriu no peito de Palante com uma espada. Então, não deixem escapar essa passagem da Eneida como mais um episódio, mais um acontecimento relatado por Virgílio. Porque tá aí, meu amigo, um chamado de consciência muito interessante. Observe. Olha o que Enéas está dizendo. Evandro vai se orgulhar, mesmo ferido, mesmo em dor pela morte do seu filho, ele vai olhar e vai perceber que o seu filho foi corajoso, porque a ferida foi aberta no peito. É interessante que nesta edição que eu tenho, tem até uma nota de rodapé, em que é dito que o rei Evandro iria, como qualquer guerreiro antigo, ficar muito decepcionado se a ferida fosse nas costas, ou se a ferida fosse, sei lá, em alguma parte do corpo que indicasse um ato de covardia. Não, foi no peito. Ou seja, a ferida denota uma atitude de enfrentamento, de coragem. Estar de peito aberto contra o inimigo. Lutar corajosamente. É isso que a obra está nos chamando a perceber. Porque é uma epopeia, velho. Não é livrinho de moda. É uma epopeia, é um clássico. É um clássico. E os clássicos nos chamam, diferentemente das obras do momento, a uma profundidade percepcional que estaremos sempre precisando encontrar, porque a gente é meio sonolento, a gente se perde nas coisas que nos são oferecidas e que não tem muita profundidade, mas enfim. Então, observe que tem aí uma chave muito interessante. Observe que quando eu dedico essa live a uma amiga, a uma aluna que me diz o que disse, é porque ela está meio que se colocando no lugar de Enéas. Quando diz isso, ela está de frente para aquilo que está lhe ferindo. Ela está de frente à espada da vida que está lhe ferindo e diz sim. É uma atitude de nobreza, é uma atitude de hombridade. Em suma, observem que o que eu quero dizer, em síntese, é que seja você, meu amigo, amarelo, branco, negro, rico, pobre, seja você médico ou pipoqueiro, esteja você em uma situação de equilíbrio psicológico ou não, a vida vai lhe ferir sempre. A vida vai lhe ferir sempre. É porque a gente às vezes cai na ilusão de que alcançando certo estado de desfrute material, a gente estará livre das vicissitudes, das adversidades, das feridas que a dor
das feridas que a vida nos provoca. A gente tem essa ilusão. Ah, não, mas se eu alcançar aquela condição, aquele estatuto, aquele lugar, aquele emprego, aquela condição, eu estarei livre. Não, não estará livre, não. Não estará livre, não. Vai mudar só o teatro. O palco vai ser girado. O diretor do teatro da vida, que não é você, vai girar o teatrão. Vai mudar. A realidade parece ser outra. São novas pessoas, novas condições, novas possibilidades. Você agora tem poder ou deixou de ter. Mas a vida continua com a espada, com sua espada pedagógica pronta para lhe golpear. E não está contra você. Por incrível que pareça, está a seu favor. Então, por mais que sejamos o que sejamos, a vida sempre irá nos ferir. Vocês poderiam perguntar, e nos ferir para quê, meu amigo? Para quê, professor? Nos ferir para quê? Para que a gente possa, um dia, nesta ou em outra existência, alcançar um nível de consciência que nos permita, sabe o quê? Tomar a espada das mãos da vida e nós mesmos abrirmos as feridas que ela nos impinge, nos força a viver. Então o Senhor está me dizendo que a vida me fere para que eu possa um dia ter a coragem de me ferir a mim mesmo? Claro, exatamente. O budismo já diz isso, inclusive, em sua primeira verdade nobre. A existência é dor. Ou seja, a vida nos fere para que a gente possa um dia ter condições de negar a nós mesmos os nossos interesses pequenos, as nossas mediocridades, as nossas buscas por mesquinharias e nos colocarmos a serviço do outro. E isso não deixa de ser uma atitude de ferimento que você promove a si próprio. É um autoferimento. Repare se não é assim. Quanto mais lúcida é uma pessoa, quanto mais digna, quanto mais honrada, menos ela pensa em si própria e mais no outro, mais no mundo. E é ferida assim porque você, ao negar a si próprio, ao abnegar-se, ao renunciar aos seus desejos, aos seus interesses pequenos, você está ferindo a si próprio. Tente você calar um desejo seu e você perceberá a dor que você produzirá em si mesmo. Daí porque a psicologia analítica, daí porque a psicologia junguiana tem como mote simbólico para muitas das suas proposições a ideia do curador ferido. Na mitologia grega, Quiron. Olha o que eu estou dizendo, olha a expressão curador ferido. O psicólogo analítico se coloca tão mais curador quanto mais toma consciência de suas próprias feridas. Ou seja, você é tão mais curador da dor do outro quanto mais você cura suas próprias feridas. Quanto mais você toma consciência das feridas que a vida abriu no seu peito e dos aprendizados que você extraiu disso. É Omolu, na mitologia africana. Ele cura porque é ferido. Na mitologia grega é Quiron. Quiron é um centauro, conhecido como o centauro da incurável ferida. Ele é um imortal ferido. Imagine o paradoxo existencial. Você é um imortal ferido. Ou seja, você vive uma dor contra a qual você nada pode fazer. Por quê? Porque morrer para você não é uma possibilidade. Então você vai ter que viver eternamente na dor. O que os gregos mitologicamente estão comunicando é isso aí, meu velho, que é a sua experiência.
É claro que eu não estou falando de sua experiência vulgar, do dia a dia, do cotidiano, de pagar a conta, de ser chefe, de ser funcionário, de ser telespectador da Rede Globo, de ser... Não, eu estou falando da experiência profunda, a experiência última, o sentido último de sua existência é esse aí. Você já é ferido existencialmente. Você nasce chorando, velho. Por quê? Porque a vida está dizendo, prepare-se. A parada aqui é dura. Daí porque a jornada da existência de cada um de nós é chamada de jornada heróica. Ou pelo menos precisa ser reconhecida como tal. Do contrário, você se torna um de nós. Como assim um de nós, professor? Você se torna um fraco. Você se torna um moderno ou um pós-moderno. Você se torna esse tipo de gente que está hoje aí no mundo. Que tipo de gente é esse, professor? Nós. Esse tipo de gente fraca. Que quer fugir da dor a todo custo. Que acha que ferida é coisa pro outro. Não, eu vim ao mundo para ser feliz. Porra, é mesmo, velho. É porque tem um mau entendimento sobre o que é felicidade. Eu vou recorrer aqui para me encaminhar para as considerações finais a um quadro de Caravaggio. Agora eu vou traduzir para vocês com muita precisão, ou numa síntese, o que eu estou expondo aqui para vocês. Tem um quadro de Caravaggio. Caravaggio é um dos grandes pintores barrocos do nosso tempo. Tempo, eu digo, era moderna. Ele é do século XVII. Se vocês procurarem aí na internet, uma obra belíssima. Sempre gostei muito dessa obra. Embora não enxergue mais, eu tenho na minha cabeça aqui imagens de vários quadros. Tem uma obra de Caravaggio chamada de A Incredulidade de São Tomé. São Tomé aparecendo nas minhas lives direto agora, tá vendo? A Incredulidade de São Tomé. Nesse quadro aparece Jesus Cristo mostrando suas chagas a Tomé e a mais outros dois, se eu não me engano, discípulos. Ele está mostrando suas chagas. Claro, porque Tomé, como todo mundo sabe, não acreditava que Jesus era Jesus depois da sua ressurreição. Presta atenção nisso. Depois você procura aí no Google a imagem. O que essa imagem nos comunica simbolicamente de pronto? Ela nos chama a percepção de duas perguntas que o quadro, que a imagem está nos fazendo. A primeira é a seguinte: imagine você olhando para o quadro, vendo Jesus mostrando suas chagas. A pergunta que o quadro está lhe fazendo, simbolicamente, é a seguinte: o que é a sua dor diante disso? Jesus mostrando suas chagas. Ele está te perguntando: vem cá, meu velho, essa dor que você diz sentir aí e tal, que te leva tanto ao sofrimento, o que é isso aí diante disso aqui? Olha aqui minhas chagas. Segunda pergunta que o quadro, ou Jesus no quadro, lhe faz. O que é que você vai fazer diante disso? O que eu quero dizer é o seguinte: na nossa relação com as feridas da vida, existem duas dimensões. A dimensão com as nossas próprias feridas e a dimensão que é parte de nossa existência, mas que diz respeito às feridas do outro. Ou seja, as feridas aparecem na nossa vida de duas formas, em dois planos, como nossas feridas e como as feridas do outro. Porque você é ferido, você tem lá suas dores existenciais de todos os tipos, físicas e psicológicas. Mas você também está vendo no outro dores, feridas. E o quadro está dizendo, ou pelo menos está ensejando esta percepção. Porque, presta atenção numa coisa, existem dois tipos de dor, dois tipos de feridas. As feridas
digamos, substanciais, espessas, consistentes, feridas mesmo, dores mesmo, como estas que Jesus mostra. Como diz o psiquiatra Ítalo Marcilli, dores tridimensionais, quase em 3D. Você pode tocar, velho, e ver que é dor mesmo. Existem dores assim. Você vê um mendigo na rua, naquelas condições horrorosas de existência. Você olha para um mendigo na rua, todo ferido, acabado, como aqueles que Irmã Dulce recolheu. Você está diante de dores substanciais, consistentes. E tem dores que são espectrais, são dores fantasmagóricas. Como assim, professor? São dores resultantes dos vícios que produzimos ou do vício que temos de revisitar situações que nos desagradaram, de revisitar situações que nos feriram. Ou seja, existem dores espectrais, fantasmagóricas, porque dores resultantes do nosso vício de estar sempre voltando para o passado e revisitando situações que nos machucaram. A gente tem esse, olha o que eu estou usando, vício, porque a gente se habitua a isso. A gente se acostuma e às vezes se acostuma tanto que a gente não consegue largar disso. Isso se transforma em um hábito tão arraigado que é isso que passa a dar sentido à nossa existência. E é isso, claro, que nos corrói, que nos deteriora. Ficar lembrando daquelas feridas, ou seja, a situação já passou. Naquele instante em que ela aconteceu, você até poderia dizer que a dor é substancial, mas ela já passou. Só que você repete o tempo todo essa sensação porque revisita isso viciosamente. Então, eu não estou dizendo que ela não doa, que esse tipo de dor espectral, fantasmagórica, resultante das nossas lembranças do passado, não é que elas não doam, eu estou respeitando a dor que deveras sentimos quando produzimos essas rememorações, essas revivescências. Eu respeito, eu entendo. Agora, não compare, meu amigo, com as dores substanciais que aparecem diante de você e que precisam ser vistas por você como superiores às suas. Então, professor, deixa eu entender. O quadro de Caravaggio, nessa análise simbólica que o senhor está fazendo, está me chamando a perceber que eu preciso hierarquizar as dores ou a relação que eu tenho com as dores do mundo. Claro, você precisa encontrar, e é isso que o quadro está nos chamando a perceber, você precisa encontrar o lugar da sua dor no quadro de dores do mundo. Porra, você precisa fazer isso, porque do contrário, você fica preso a essa dor fantasmagórica que você está criando. Porque é claro que existem dores muito maiores do que a que você está vivendo e você precisa ver isso. Eu, como professor de filosofia, desenvolvi projetos aqui em Salvador, projetos em colégios da rede particular de ensino, em que eu levava alunos abastados, galera com grana, para instituições cujos internos vivenciam situações muito dramáticas de existência. Uma dessas instituições se chama Lar Vida, em Salvador. Meu amigo, você precisa ter preparo psicológico para entrar no Lar Vida. Porque a dona Cristina recolheu a escória humana da cidade. Tudo que a cidade rejeitou, ela colocou ali dentro. Pessoas com problemas gravíssimos, motores psicológicos. Então, assim, você vai no pavilhão do Abraço, que é o local lá do Lar Vida, onde ficam os casos mais graves, você vai encontrar pessoas
cegas, surdas e mudas ao mesmo tempo. Pessoas que cresceram e estão ali há, sei lá, 20 anos num berço porque tem deformações mentais e físicas e foram abandonadas pelos pais, encontradas em lixo. Pessoas com um crânio gigantesco e um corpo pequenininho. Eu recebi uma mordida no braço, eu já estava quase cego na época, de um dos internos lá. Dona Cristina falou, ó, cuidado, não se aproxime muito de mim porque ele tem ciúmes. Eu, sei lá, dei um vacilo e esse garoto mordeu o meu braço. Ele é cego, surdo e mudo, tem problemas mentais, fica o dia inteiro fazendo sons. É apaixonado por Dona Cristina. Então, assim, né, a dignidade dessa mulher é um negócio impressionante. E eu convivi lá durante 6 anos e vi o quanto ela ama essas pessoas e o quanto ela é amada por eles. Chamam ela de mãe. Não estou aqui exagerando nem um pouco, chamam ela de mãe. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Voltando para o quadro, é o que Jesus está dizendo, olha aqui minhas chagas, ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção numa coisa. Você está numa situação difícil, dolorosa, mas é preciso que você localize o lugar disso no quadro de dores da existência. Porque você não está no mundo sozinho e tem dores piores do que a sua. E quando você, cara pálida, começa a olhar para as dores do outro, você esquece da sua, velho. Porra, ela fica pequena demais, ela vira pó. Em alguns casos, ela vira pó. Hoje a gente vive num contexto de muito psicologismo. Todo mundo quer curar-se através de algum divã. A gente quer se curar por terapêuticas dos mais variados tipos. Desde as mais triviais, como a freudiana, até terapêuticas que estabelecem contato com pleidianos. Pouco importa, a gente tem essa tendência de buscar o psicologismo como via de cura interior. E a gente esquece que tem uma via, meu amigo, que é a da percepção da dor do outro. Porque esse tipo de psicologia em questão ultrapassa a psique humana no sentido de uma questão mental, emocional a ser resolvida, ela vai direto no ser. Perceba que a dor do outro é maior do que a sua. E encontre a sua dor na hierarquia das dores que você encontra no mundo. Quando você localiza isso, você para de reclamar, você começa a ser feliz. Você começa a olhar e falar, porra, tá difícil, tá duro, tá complicado, mas vem cá, amigo, desde quando a vida é o contrário disso? Quem criou a ilusão? Essa coisa de, não, eu vim pro mundo para ser feliz. Isso é uma piada moderna, velho. É uma piada moderna. É piada mesmo. Isso é, o Kant, Immanuel Kant, trata disso. Trata disso em 2 obras. Então, observe que os gregos já falam de pronto o conteúdo fundamental da existência através de uma palavra que deu origem ao teatro, tragédia. Mas não é tragédia no sentido do que temos em mente hoje. A tragédia é no sentido de que isso aqui é um processo pedagógico e como tal vai doer. E a dor tem que ser compreendida como um recurso que a vida está utilizando para nos chamar a uma maior amplitude de consciência. Ah, professor, mas lidar com a dor do outro, como, né, a das pessoas do lar vida, não dá para mim. Eu me deprimo. Você se deprime porque você entra num lugar deste pensando em você, velho. Você se deprime quando vê um mendigo na rua e às vezes não tem coragem de chegar próximo dele, conversar, sei lá. É porque você está focado em você. Porque se você olhar para o outro, esquecendo de você, você é capaz de interagir com pessoas em situações tão dramáticas,
sem se abalar. Sem se abalar. Você se abala porque você está, no fundo, ou inconscientemente, agindo como um egoísta. Repare, você tem essa salvaguarda aí, de estar meio que inconsciente. Está pensando em você. Às vezes você vai para uma instituição dessa porque você precisa se sentir de boa consigo mesmo. Porra, eu sou legal. Né? Eu ajudo pessoas. Eu não penso só em mim, não. Então, aí você quando encontra uma situação como aquela, você se deprime. Porque você está focado em você. Se você olhar para a pessoa que está na sua frente, tentando escapar um pouco do que essa situação vai provocar em você, você é capaz de perceber um pouco do chamado que a vida está fazendo a você e a ela ao desenhar essa situação. Para finalizar, você poderia até falar, se você for um religioso ou um estudioso de filosofia oriental, ou ser um espírita, por exemplo, que parte de pressupostos como os do karma, você pode olhar para uma pessoa em situação dramática da existência e falar: ela está pagando o preço que lhe cabe pagar. É karma dela. Só que, meu amigo, é karma seu estar diante do karma dela. Então, você sempre será chamado à responsabilidade. Você pode olhar para a dor do outro e reconhecer: porra, tudo é justo. A gente não sabe quais são as variáveis causais que estão por trás daquela situação. Tudo é justo. E se alguém está vivendo uma situação de dor, é porque a vida, por agir sempre de modo justo, está operando no sentido de instaurar uma justiça. Ela está agindo com justiça. Então, o problema é do outro. Só que, calma, juízo apressado. Se a vida lhe colocou diante de alguém com dor, é porque é karma seu, está aí. Então você não deixa de ter a responsabilidade nas suas mãos. Responsabilidade para compreender a fundo o que é isso, responsabilidade para responder a essa compreensão, ou seja, para agir. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!